Então, pessoal, vamos à nossa segunda aula de geografia. Tá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os territórios indígenas e as comunidades remanescentes quilombolas. Né? O que vão ser, o que a gente vai precisar saber desse conteúdo. Quero todo mundo prestando atenção em mim. Ninguém copia, acompanha no livro a explicação, porque se você copia na hora que eu estou explicando, depois você não sabe responder. Então você presta atenção na explicação, que é a hora mais importante, depois você vai saber fazer tudo. Vamos lá. O livro vai falar pra gente primeiro sobre os povos nativos e os negros escravizados. Né? A gente sabe que os portugueses chegaram aqui ao Brasil e quando eles chegaram, já existia aqui cerca de 4 a 10 milhões de nativos. Quais são esses nativos a que eles estão se referindo? Os indígenas, né? Os índios. Então eles já viviam aqui. Sendo que a gente também viu que ele precisou, né, precisou de mão de obra para ele poder extrair cada vez mais elementos daqui. Eles começaram a comercializar o pau-brasil e aí eles precisavam de mão de obra, porque só os indígenas já não estava sendo suficiente para que eles pudessem fazer cada vez mais trabalhos e assim eles conseguissem transportar cada vez mais recurso. Então o que eles começaram a fazer? Começaram a trazer negros vindos da África para poder escravizar. Né? Por que escravizar? Porque eles trabalhavam e eles não tinham direito a salário. Então todo o trabalho que você faz é obrigado a trabalhar mais de 12 horas, como eles trabalhavam. E aí não tem um salário para poder recompensar o seu trabalho e não tinha também o direito ao descanso. Então isso é caracterizado um trabalho escravo. Então a gente não pode chamar, tá, essas pessoas de escravos. Ninguém nasce escravo. As pessoas são escravizadas. Você não pode dizer que os negros eram os escravos. Você tem que dizer que eram negros escravizados. Porque ele não nasceu escravo. Só pela condição de nascer negro, ele não era obrigado a ser escravo. Então eles foram pessoas que foram pegas e trazidas para cá para trabalhar em regime de escravidão. Conseguiram entender isso? Sim. E assim, eles começaram, né, a fazer todo aquele sistema de colonização que a gente já viu. E cada vez mais era preciso de mais pessoas para trabalhar. E aí eles começaram a fazer o tráfico de escravos, que era o quê? Ir cada vez mais na África para trazer mais e mais e mais negros. Sendo que como esses negros vinham, presta atenção aqui, como esses negros vinham nos navios, eles não vinham em situações confortáveis, eles vinham nos porões dos navios. E aí ao longo do caminho, que a gente sabe que viagem de navio era bem demorada, ao longo do caminho muitos deles iam morrendo. E aí eles pegavam aqueles que morriam e jogavam no mar, para ir desocupando o espaço. Então chegava aqui ao Brasil pouquíssimas pessoas. Porque saía de lá, vamos supor, né, um número imaginário, que saísse de lá 1000 negros, quando eles chegavam ao Brasil, só tinha 400 negros, 500 negros. Os outros morriam todos ao longo do caminho, porque eles não davam comida, eles não davam água, eles ficavam todos amontoados
dentro do porão do navio, e nessas condições realmente fica difícil sobreviver, não é verdade? E aí, ele fala aqui no livro que cerca de 10 milhões de negros foram arrancados de vários territórios e vários países. De onde que eles traziam esses negros? Do Congo, de Angola, Moçambique, Guiné, Benin, Nigéria. Então todos esses países eram correspondentes às etnias Jeje, Nagô, Bantô, Haussais e Yorubás, dentre outras. Eles tinham a etnia dele, a tribo dele, porque quando a gente fala de tribo, eu não estou me referindo somente ao indígena. Estou dizendo a nossa tribo, a sua comunidade. Então eles eram arrancados de lá e trazidos para cá. E aí, no período da escravidão que ocorreu de 1530 até 1888, olha quantos anos, mais de 300 anos se passaram com os negros sendo escravizados. E nesse meio termo, o Brasil já tinha instituído a proibição da escravidão, desse regime de trabalho escravo, sendo que aí eles começaram a fazer tudo escondido, por isso que a gente chama de tráfico, o tráfico de escravo, que eles faziam, mesmo sendo proibido, eles ainda buscavam e vendiam. Tinha um mercado onde eles vendiam os negros como se fossem animais, porque as pessoas que chegavam para comprar, ela mandava o negro abrir a boca para ver se os dentes eram bons, ia abrir a boca para ver, olhar o olho, ver se era forte, para ver se ele ia ter condições de trabalhar bastante. Então isso, primeiro, que ser humano não é para ser vendido, e segundo, que ele era vendido em condição como se ele fosse um animal, Então essa era a modalidade dessa época aí. E nesse meio termo, o que acontecia? Eles conseguiam, alguns fugiam dos lugares onde eles estavam trabalhando, mas aí eles ficavam escondidos no meio da mata, e em algum determinado momento eles conseguiam um lugar muito distante, onde eles conseguiram fazer ali uma comunidade, e o negro que conseguisse fugir, ele ia correndo, ia para esse lugar, esse esconderijo, vamos dizer assim, E eles deram nome para esse lugar onde eles se escondiam de quilombo. Por isso que a gente vai falar das comunidades quilombolas. Eles pegaram, chamaram aquele lugar ali de quilombo. Então todos os negros que conseguiam fugir, que iam para a mata e que não eram pegos, porque os senhores, os caçadores iam atrás deles. Fugiu um negro da minha fazenda. O feitor ia no meio da mata procurar. Se ele achasse, muitos negros morriam de tanto apanhar, porque era o castigo. Negro, você não pode fugir, você tem que trabalhar. Então ele colocava no tronco, dava várias chibatadas, e muitos não aguentavam de tanto apanhar e acabavam morrendo. Aqueles que não eram encontrados conseguiam chegar aos quilombos. E aí a gente tem um órgão que vai ser responsável por cuidar do direito agora, não do negro, mas do indígena. Porque quando foi fundado esse órgão, era para que esse órgão ele protegesse toda aquela região que fosse possuída pelo indígena. O nome desse órgão é FUNAI, que é uma sigla também. FUNAI significa Fundação Nacional do Índio. Esse órgão ele é responsável por regulamentar o direito dos indígenas. Então é a FUNAI que vai ver qual é a região. Essa região aqui é uma área indígena, é uma reserva indígena, então ninguém pode invadir, é um território só deles. Então, assim como existia esse órgão dos indígenas,
e sempre tem que existir uma pessoa, né, para tomar frente, falar, não, eu vou liderar, eu vou fazer alguma coisa para poder defender essa área. Nos negros também existia um cara que tomou frente diante desse quilombo, que foi Zumbi dos Palmares. Ele e a sua esposa, que era Dandara, eles tomaram frente e eles defendiam os negros e começaram a criar cada vez mais comunidades quilombolas. Então, esse quilombo, que a gente tem um quilombo mais famoso que a gente conhece, é o quilombo de quê? Eles deram o nome de Quilombo dos Palmares, em homenagem ao Zumbi, né? E essa data, ela ficou tão representativa que a gente passou a ter um feriado de Zumbi dos Palmares. Então a gente tem no nosso calendário, todos os anos, o feriado de Zumbi dos Palmares, que a gente chama de feriado do Dia da Consciência Negra, né? Então é por conta disso. Então os quilombos, eles eram lugares de resistência e luta contra a escravidão. E não é à toa que o Dia da Consciência Negra assume como data o dia da morte do Zumbi dos Palmares. No dia que ele morreu, foi naquele dia que ficou instituído, no dia 20, esse dia como um feriado da consciência negra, porque ele foi uma pessoa muito importante para os negros da época. Então, o líder do Quilombo dos Palmares, que era o Zumbi, esse quilombo, ele ficava situado em Alagoas e que foi um emblemático quilombo que resistiu durante muitos anos contra os senhores de escravos e fazendeiros da região. Mas é importante a gente ressaltar o quê? Que até hoje existem comunidades quilombolas, tá? Existem escolas com professores especializados que vão para essas comunidades, que eles não vivem no meio da nossa sociedade, eles têm a vida particular deles lá na sua comunidade. Ali eles plantam, eles vivem da agricultura, eles fazem a sua subsistência, e aí tem também escolas lá, tudo voltado para a realidade deles, tá? Então existem quilombos também urbanos, né? Assim como os quilombos rurais, que são importantes espaços de cultura negra no nosso país, que a gente deve valorizar. Desde lá de arte a gente vem falando, né, na semana passada, o quanto a gente deve valorizar a cultura. E a nossa cultura brasileira é formada de quê? Indígenas, portugueses e africanos, que são os negros. Então tem que ser valorizado. E assim, existe um órgão, né, do governo. Como existe um órgão que defende os indígenas, que é a FUNAI, existe um órgão do governo responsável pela regulamentação e a distribuição de terras para poder formar esses quilombos. E aí a gente chama esse órgão de INCRA. Tá aí em letra, ó, caixa alta, letras maiúsculas no seu livro. Então é o INCRA que vai ser responsável por dividir essas terras, tá? Outra questão importante é a gente ressaltar que a categoria de comunidade remanescente quilombola, que é o tema da nossa aula, confunde-se com uma definição passada de quilombo. No entanto, nós temos que tratar do tema de quilombos e quilombolas na atualidade. Por quê? Eu expliquei para você como que esse quilombo surgiu, mas eu não tenho que ficar presa pensando nesse quilombo que surgiu lá desde 1530. Eu tenho que pensar que hoje existem comunidades quilombolas, existem pessoas que vivem, por mais que tenha acabado a escravidão, entre aspas, porque a gente sabe que hoje, mesmo que não seja negro, existem pessoas que trabalham em fazendas em regime de trabalho escravo. Há pouco tempo passou uma reportagem no jornal falando sobre 3 mulheres que foram resgatadas
de casas onde elas foram, quando crianças, trabalhar nessas casas, e elas não tinham direito de sair de casa. Elas só podiam trabalhar, trabalhar, trabalhar. Hoje elas são mulheres adultas que não sabem nem sair de casa, porque elas nunca saíram, né? Então a gente sabe que ainda existe o trabalho escravo, por mais que não possa, é de uma outra forma, mas existe. Então a gente vai lembrar dos quilombos como sendo uma coisa atual e não uma coisa antiga. Para a gente é importante a gente saber que quando a gente fala de quilombo ou comunidade remanescente de quilombo, a gente está tratando de um processo de construção da identidade do povo negro, que lutam. Hoje a gente vê mais, né? Antigamente, era poucas vezes você via um advogado negro, né? Profissões que tinham como profissões melhores pessoas negras. Hoje é diferente. Hoje a gente já consegue visualizar. A gente viu nas Olimpíadas quantos atletas negros. O Isaquias, o rapaz lá da canoa, ele treina numa comunidade indígena. Então ele treina com os indígenas. Então a gente vê que a representatividade dessas pessoas está cada vez mais clara e cada vez mais presente na nossa vida. Conseguiram entender essa questão de quilombos? Sim! Show de bola! Então agora, pessoal, vamos fazer o nosso exercício. E você de casa, qualquer dúvida, é só você chamar. Tchau!